Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Os nossos vídeos têm chegado a mais pessoas, inclusive algumas são seguidoras, apoiadoras do presidente da República, e o nosso papo de hoje é especialmente dirigido a essas pessoas e para você, para que você tenha mais repertório, para conversar com essas pessoas, para que elas entendam o que de fato está acontecendo no nosso país. Nós estamos sendo assassinados, estamos sendo roubados. Nós vamos falar disso aqui sem sensacionalismo, apresentando para vocês aqui algumas informações que são muito bombásticas e deveriam ser tratadas pelos grandes meios de comunicação que estão como cúmplices nesse genocídio que está acontecendo no nosso país. Nós aqui chamamos a atenção de vocês o tempo todo para isso e vamos apresentar alguns fatos objetivos. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva, dê joinha se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, mande os nossos vídeos para os seus amigos e convide-os para vir para cá também, mandar os seus comentários e as suas críticas, porque são sempre lidas e são sempre bem-vindas. Gente, hoje eu me deparei com uma notícia no estado de São Paulo, que não é uma notícia agradável, porque é sempre notícia de alguém que se deu muito mal no meio dessa história que estamos vivendo no nosso país. Diz a matéria que após o uso de kit Covid, pacientes vão para a fila de transplante de fígado e ao menos 3 morrem. Eu peguei aqui numa matéria mais específica o depoimento, uma matéria sobre o que se passou com uma família especificamente, o depoimento de uma filha que perdeu seu pai por conta do uso do tal kit. Ele disse que queria o remédio do Bolsonaro, diz filha do paciente que recebeu o kit Covid. O paciente teve indicação para tomar cloroquina e outros remédios antes mesmo de ter diagnóstico confirmado. Medicamento não tem eficácia contra o vírus. Gente, essa moça levou o pai no plano de saúde lá do Prevent Senior, ela ficou com Covid, a mãe e o pai. Os 3 saíram do hospital com a prescrição ali do kit Covid. Ela tomou no primeiro dia, não se deu bem, a mãe também não, teve efeitos colaterais, teve muita diarreia, e o pai insistiu. E ela diz no relato dela que o pai assistia os vídeos do Bolsonaro, que ela seguia tudo aquilo que o Bolsonaro estava indicando e que ele tinha a fé que ele ia se curar da Covid. O moral da história, ele tomou durante 5 dias o tal kit, comprometeu a saúde dele, foi para o hospital e morreu. Gente, sabe quando é que isso acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo? Vocês têm ideia se algum médico nos Estados Unidos está prescrevendo um kit Covid para algum paciente? Eles não fazem isso, sabe por quê? Porque se eles fazem isso e o paciente não se cura, o paciente morre, a família move uma ação contra o médico, contra o hospital, contra todo mundo e quebra todo mundo. Porque lá as condenações patrimoniais, elas são muito pesadas. Então você, nos Estados Unidos, você não vê nenhum médico usando paciente como cobaia. Você não vê ninguém fugindo de protocolo médico. Você não vê ninguém com responsabilidade fazendo esse tipo de atitude, porque lá, patrimonialmente, eles quebram, eles ficam depenados e muitos vão para a cadeia. Aqui no Brasil, não. Nós, quando temos um presidente da República que faz um charlatanismo, comete um crime previsto no Código Penal, ele comete crimes de responsabilidade e tem médicos que corroboram isso que o presidente está fazendo, os médicos são responsáveis aqui no Brasil, sim. Então, se você conhecer alguém que perdeu um parente por conta da utilização desse kit, saiba você que essas pessoas têm direito de mover uma ação contra o médico, contra o hospital, contra o plano de saúde, pessoalmente contra o senhor Jair Bolsonaro. Não é contra a presidência, contra a instituição, é pessoalmente contra ele, para ele ver no bolso qual é a consequência de ter sido um assassino irresponsável em relação à vida das pessoas. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui são fatos que são amparados no direito brasileiro. Agora, por que é que isso não está sendo esmiuçado pelos grandes meios de comunicação? Por que isso não está sendo revelado para o povo brasileiro? Por que o Bolsonaro ainda goza de alguma credibilidade no nosso país? Eu tenho chamado a atenção de vocês o tempo todo. É porque a área econômica ela está comprometida com os grandes meios de comunicação, com os deputados e senadores que estão fazendo negócios com o sacrifício do povo brasileiro, com a morte do povo brasileiro, com o futuro do povo brasileiro. Então,
existe uma grande promiscuidade. Muitas pessoas ficam perguntando, mas o que tem a ver Rede Globo, SBT, Bandeirantes com privatização? Gente, quem está comprando todos os ativos, quem está fazendo parte de fundos de investimento são bancos, são os grandes apoiadores, são os grandes investidores, são os grandes sócios também de meios de comunicação. Eles estão todos interligados. Então, existe um grande interesse de classe. A superclasse que está no topo da pirâmide está ficando cada vez mais rica e o povo brasileiro está ficando cada vez mais miserável e morrendo cada vez mais por conta dessa pandemia. O que explica, por exemplo, a Rede Globo de televisão, principalmente ela, porque tem maior alcance, não ter feito nenhum registro. Gente, o Roberto Marinho, ele dizia, segundo o livro do Paulo Henrique Amorim, do saudoso Paulo Henrique Amorim, que mais importante do que aquilo que a Rede Globo informa é aquilo que ela deixa de informar, é aquilo que ela não informa. Então, como é que pode o presidente da República ir para uma rede, para uma cerimônia oficial? Esse vídeo aqui que eu coletei aqui um trecho para compartilhar com vocês. Ele tem mais de 473 mil visualizações. Isso inunda as redes bolsonaristas de desinformações. E aí a gente fica perdido, porque você às vezes se depara com uma pessoa que você quer conversar racionalmente, o cara fala uma ignorância tão grande que você não sabe como reagir. E o Bolsonaro, ele continua a lutar contra a ciência. Isso foi colocado nesse papo dele de ontem. É como aquela piadinha, né? Ele só acredita no que ele está vendo, ele só acredita na sua experiência pessoal. É como aquela situação onde, depois de um cientista bolsonarista, vamos dizer assim, ter retirado várias pernas de uma aranha, depois da aranha ter ficado sem pernas nenhuma, ele gritar para a aranha se movimentar e a aranha não se movimentou, ele chegou à conclusão que depois que se arranca todas as pernas da aranha, ela fica surda. O Bolsonaro é um cara que vê o sol nascer de um lado e se pôr do outro lado, e ele diz assim, tá vendo? É o sol que está se movendo, e não a Terra que está girando em torno do sol. Então, é uma figura que mesmo que você mostre as evidências científicas, ele coloca em xeque. Ontem ele cometeu um crime gigantesco, dizendo que ele não vai adotar lockdown porque não tem comprovação que o lockdown funciona. E pegou um documento falso, distorcido, para falar numa cerimônia pública, e os meios de comunicação não registram esse tipo de coisa, gente. Eu vou pegar o trecho aqui para vocês, onde ele pega um suposto entendimento da Organização Mundial da Saúde, que já foi desmentido. Esse texto que ele leu é de outubro de 2020, do ano passado. Vamos lá. Muito mais pobres. Diz então o OMS que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres em mais pobres. E alguns no Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamam de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência. Não deu certo. Não... Olha só, o Bolsonaro dizendo para se respeitar a ciência porque o lockdown não deu certo. Então, e aí o que acontece? Esse texto aí da Organização Mundial da Saúde que ele se refere, gente, isso saiu num canal de direita, distorcendo a fala do senhor Navarro da Organização Mundial da Saúde. O que ele quis dizer é que só o lockdown, de fato, não resolve porcaria nenhuma. Você tem que ter governos em países que têm populações muito desprotegidas, fazendo programas conjuntos para proteger essas populações, proteger as pequenas atividades comerciais, as pequenas atividades que geram emprego. Foi isso que ele falou, e não essa aberração que o presidente fala para as pessoas de maneira geral, como sendo uma verdade absoluta. O próprio Estado de São Paulo fez uma matéria em 3 de março para atacar lockdown. O blog tira de contexto entrevista de representante da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente, pesquisando aqui em outras fontes, você vai ver que nos Estados Unidos, que eu já citei aqui, né, a cidade de Nova York, que teve aquelas cenas pavorosas de enterros com tratores, né, morrendo gente pra caramba, lá houve uma redução da propagação em 70%. Eles conseguiram enfrentar a situação lá nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Nova York, no estado de Nova York, fazendo o lockdown, especificamente usando essa metodologia, né? Agora é o seguinte, nós temos um presidente
Prestem bem atenção, o nosso presidente é um demente, ele é um demente funcional, ele é uma pessoa que é um desequilibrado, ele é um fronteiriço, e aí não é nenhuma agressão, é apenas constatação do seu comportamento, das suas contradições, a sua falta de personalidade, que a gente percebe em várias situações. Eu vou colocar alguns trechos aqui para vocês conferirem. Mas o presidente, que é um demente, ele fala para desesperados. E os desesperados, eles têm dificuldade de encontrar alguma razoabilidade no discurso. Alguém que está desesperado, você não vai querer que a pessoa tenha razão. Alguém que está com a roupa pegando fogo, alguém que está morrendo afogado, você vai querer um comportamento racional dessas pessoas. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, de donos de restaurantes. Essas pessoas estão totalmente desesperadas, achando que, com o discurso bolsonarista, que o problema é dos prefeitos, dos governadores, que tinha que liberar tudo. Gente, empresas como a Scania e a Volvo, e junto com a Volkswagen, desativaram suas linhas de produção, porque não tem nenhum empregado inútil na linha de produção. Se eles ficam com 3, 4 doentes num dia, ou se os parentes desses funcionários ficam doentes, eles não vão trabalhar. A linha de produção para. O cara não vai deixar a sua mãe morrer por conta do emprego. Ele sai para conseguir o oxigênio. Você que é dono de um pequeno negócio, de um pequeno empreendimento, amigo, é uma ilusão você achar que os prefeitos, os governadores, eles são inimigos de você. Porque não adianta abrir tudo, porque você vai perder funcionário. Você sabe que quando um parente de um funcionário nosso fica doente, eu que tive negócio a minha vida inteira, ele não vai trabalhar. Ele não tem, às vezes, como deixar uma criança, como conseguir um transporte, conseguir uma ambulância, conseguir buscar um remédio, conseguir buscar um atendimento. Então, enquanto nós tivermos um presidente genocida que desarticula a sociedade, porque os prefeitos e os governadores vão tentando fazer alguma coisa, e o presidente vai estimulando as pessoas a se aglomerarem, a não usar máscara, a enfrentarem, a criarem uma tensão permanente, nenhum plano no nosso país dá certo. E os empresários aqui no nosso país, eles estão fazendo cartas, né? Eles estão aí, a gente já comentou as cartas dos empresários, enfim, que mostram o quão incompetente e quão cúmplice desse genocídio é Paulo Guedes. Agora, essa fala que eu coloquei para vocês do Bolsonaro, por que ela não é levada ao Jornal Nacional para desmentir? Ele falou uma série de mentiras, gente. Uma mentira cabeluda atrás do outro. Ele falou de educação, que o Brasil está gastando o dobro agora com a educação. Ele foi contra a lei que cuidou da distribuição da grana, do Fundeb. Eles foram contra esse tipo de situação e fica tirando proveito em cima de uma situação que não é de responsabilidade dele. Então, é uma coisa assim absurda, porque a gente vê hashtag contra a Rede Globo, feita por bolsonaristas, mas eles têm uma desconexão da realidade muito grande. Será que eles não sabem que Paulo Guedes é da família Marinho? É um capacho da família Marinho dentro do governo do Bolsonaro, que enquanto eles fazem matérias contra Flávio Bolsonaro, pegam uma situação ou outra do Bolsonaro, eles mantêm o Bolsonaro no poder, o Bolsonaro não vai cair enquanto os grandes meios de comunicação não fizerem uma cruzada a favor do povo brasileiro. Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro com os negócios que são feitos dentro do Congresso Nacional, com as empresas que eles têm algum tipo de conexão, com os bancos que são os principais compradores das empresas públicas brasileiras, dos negócios brasileiros, o Bolsonaro vai permanecer no poder. É impressionante como essa gente tem uma promiscuidade com esse holocausto que está acontecendo aqui no nosso país. E a gente tem que fazer as nossas denúncias aqui todos os dias. Avise para o teu amigo bolsonarista que perdeu alguém que ele pode processar, portanto, o médico, o hospital, pode processar o presidente da República e mais coisas que a gente vai ver aqui. O Bolsonaro, dentro dessas contradições do cotidiano, a gente poderia coletar tudo isso para colocar numa ação criminal, né? Vamos pegar mais um trecho aqui, vamos lá. Ministro da Saúde. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço. Gente, esse aqui é um videozinho que mostra uma parcela da sabotagem que o Bolsonaro fez contra a vacina. Aqui tem um outro vídeo que ele gravou com o Eduardo Bananinha, esse filho intelectual que ele tem, né? E ele falava aqui de uma situação secreta, né, que ele não podia falar envolvendo vacina. Vamos acompanhar aqui, gente. Isso não é uma coisa para um hospício, né? Aquilo que eu falei para vocês. É um demente que fala para desesperados. E os desesperados acabam acreditando no demente. Vamos lá. Olha, tem muita coisa ainda que está em segredo. Né? Não quero externar aqui porque a imprensa vai usar contra mim, né?
Mas há um interesse muito grande com nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Gente, é muita coisa, quer dizer, um presidente da República que tem muita coisa em segredo envolvendo a saúde pública. Isso tudo, a gente não viu nenhuma, eu gosto de insistir isso, a gente não viu nenhum tipo de contraposição. E aí as redes bolsonaristas vão replicando todas as maluquices que ele fala todos os dias. Vamos pegar mais um trecho aqui de uma, vamos lá. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Vacina. Gente, ele só colocou obstáculos, obstáculos, obstáculos e obstáculos. E aqui mais uma mostrando assim essa demência assassina, né? É difícil a gente estar falando isso do presidente do nosso país, né? Se um estrangeiro estivesse vendo a gente falando aqui, ele fala assim, meu Deus do céu, por que o cara ainda está no poder? Porque nós temos uma república de bandidos, de ladrões na área econômica, envolvido com os grandes meios de comunicação, uma grande parcela do empresariado brasileiro, que está todo mundo se dando bem enquanto o Brasil está morrendo. Então, por isso que se sustenta uma demência à frente do nosso país. Vamos pegar aqui mais uma frase aqui, demencial, vamos dizer assim. 10 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Então, na cabeça demente, no meio de uma pandemia, é a farmácia que tem que ir na tua casa oferecer um remédio para você. Não é você que está precisando de remédio, tem que ir à farmácia. É o farmacêutico que tem que se deslocar e falar assim, olha, quer comprar o remédio para você se salvar? Eu tenho o remédio. Gente, é isso que está acontecendo no nosso país. Finalizo então, gente, dizendo que as ações vão se multiplicar se você teve uma lesão na sua família por conta disso. Processe o médico, processe o plano de saúde, processe o hospital e processe pessoalmente o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.